Bom dia, queridos. Estamos com mais um devocional Pérolas do Reino, com a voz de Lu Batista. Quero ler com vocês Marcos 4:35, que diz o seguinte: Naquele dia, quando sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem do lago. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase passemos para uma outra margem equivale a dizer que algo bom está para acontecer e que as bênçãos estão a caminho. Algo como suba mais alto ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. E eu tenho certeza que os discípulos estavam animados em ver o que acontecia do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. E então levantou um grande temporal de vento, como um furacão, e as ondas se arremessaram contra o barco. A palavra de Deus diz isso, de modo que o barco já estava se enchendo de água. E então os discípulos foram até Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam provavelmente agitados no meio daquela confusão toda, daquele temporal. E embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente? Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele, tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e, apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda maior, mais violenta, e você ficou sem saber o que fazer. Às vezes nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. E é em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ou ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usar a nossa fé. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37 diz isso. Para mim, isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos que enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa nova não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas, o meio, mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para a outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem, que se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos, ficaram com medo. Se você tem passado algum medo, Deus está com você, creia. Algo irá acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais com certeza Ele vai fazer. Tenha um dia abençoado e não se esqueça, faça um excepcional dia. Tchau, tchau.